proclamai a sua salvação dia após dia. Coloquemos-nos em pé, irmãos e irmãs, e continuando o nosso culto desta noite, leiamos de maneira alternada o Salmo 96, os 6 primeiros versículos, leitura alternada do Salmo 96, de 1 a 6, primeiro ao 6º versículo. Salmo 96, de 1 a 6, leitura responsiva. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e motivo de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Oremos, irmãos e irmãs, ao Senhor, oração de adoração. Convido para esta oração nossa irmã Débora, que nos conduz a Deus assim, nesta oração de adoração. Oremos, irmãos e irmãs, ao Senhor. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui novamente em Tua casa, para estarmos prestando o culto de louvor a Ti, Senhor. Vem estar conosco durante todo este culto, para que estejamos fazendo tudo durante este culto de coração e em espírito e em verdade também, Senhor. Te agradecemos por todos que estão aqui e te pedimos que esteja com os que estão vindo até aqui também, Senhor, para que estejamos sempre levando o Teu Evangelho até as pessoas que não te conhecem ainda também, Senhor. Te agradecemos por tudo e ainda pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãos e irmãs, cantemos o hino 288 do Inário Novo Cântico, a mensagem é... Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou.
Assentai-vos, irmãos e irmãs. E fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Leiamos o texto do profeta Neemias, o texto de Neemias, no 9º capítulo, do versículo 1 ao versículo 3. Neemias, no 9º capítulo, livro de Neemias, no 9º capítulo, 1º ao 3º versículo. Diz assim: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Confessemos também, irmãos e irmãs, nós o nosso pecado, orando ao Senhor silenciosamente. Oremos. Promessa da graça do nosso Deus está registrada ali no Evangelho segundo Lucas, no 7º capítulo, versículos 47 a 50. Evangelho segundo Lucas, no 7º capítulo, do versículo 47 a 50. O texto em que Jesus pronuncia o perdão àquela mulher pecadora que lhe ungira os pés. Lucas, no 7º capítulo, versículos 47 a 50. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Assim também, irmãos e irmãs, graças ao Senhor Deus em Cristo Jesus, nós também ouvimos dele: perdoados são os teus pecados. E agora, perdoados em Cristo Jesus, podemos também cantar louvores ao nome do nosso Deus. Cantemos a ele cânticos espirituais. Perdoados lhe são os seus muitos pecados. Lembrando que durante o último cântico do conjunto, nós iremos dedicar os nossos dízimos e ofertas na marcha da fidelidade. Cantemos louvores ao Senhor.
Boa noite, igreja. Vamos ficar de pé para louvar, engrandecer o nome de Deus. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço.
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Convido os diáconos para que venham à frente, por favor. Enquanto nós cantamos esta última canção, nós traremos à frente nossos dízimos, nossas ofertas. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E a cada dia, e a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Vamos orar, meus irmãos e minhas irmãs, consagrando nossos dízimos. Convido o nosso irmão diácono Rodrigo para que nos conduza a Deus nessa oração. E também ore, por favor, em favor do Edivaldo, que é amigo da Laíde, vai fazer uma angioplastia na quarta-feira e carece das nossas orações. Nós temos um grupo no WhatsApp e ali nós temos compartilhado grandes experiências, viu, meus irmãos, de oração, de resposta de oração. Se você quiser fazer parte desse grupo do WhatsApp, pode falar comigo ao final do culto. Oremos. Rodrigo, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, gratos somos por esse momento na tua casa, em que podemos entregar um pouco, Senhor, das ricas bênçãos que o Senhor derrama sobre nossas vidas, Senhor. O Senhor possa estar abençoando esses dízimos e ofertas entregue à tua casa, que eles possam ser usados para o crescimento da tua obra, Senhor.
Também nesse momento especial pedimos pela vida do Edivaldo, Senhor. O Senhor sabe muito bem sobre a saúde dele, Senhor. Eu peço que seja bem os médicos que estão cuidando dele, sendo da tua vontade ele possa estar sendo curado, Senhor. E também pedimos humildemente, Senhor, perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Aproveitemos, irmãos e irmãs, esse momento de graça e vamos nos cumprimentar uns aos outros com aquele cumprimento, graça e paz. Fica então o abraço da nossa igreja aos irmãos que nos visitam. Você nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Receba o abraço de nossa igreja. Antes de chamar as crianças para frente, as crianças até 7 anos terão uma mensagem especialmente preparada para elas. Antes, um aviso do Ministério de Casais da igreja. No próximo sábado, às 20 horas, aqui no Salão Social, vai acontecer um jantar para namorados, não é só para casados. E se você não tem namorado, a gente pode ajudar, dar uma forcinha para alguém que quiser. Quem sabe, né? O Senhor Deus prepara algum namorado, namorada aí. Mas você precisa adquirir um convite com o pessoal do Ministério de Casais. Anderson e Mônica ficam em pé, a Patrícia, minha esposa, e eu também. Quem mais no Ministério está aqui? O Marcelo e a Lilian estão ali. Então você pode nos procurar, por favor, e adquirir o seu convite por apenas R$50, um jantar à noite aqui, um tempo gostoso aqui no nosso salão. Você só tem a ganhar. Amém? Amém, solteiras? Amém, Jesus. Muito bem. Graças a Deus. As crianças até 7 anos, por favor, até a frente, venham à frente, nós vamos orar. Tiaguinho de colete está um arraso, hein? Continua a música, tem criança chegando aqui. Obrigado. Isso. Vamos, gente. As crianças que estiverem aí também em cima, quiserem entrar lá, pode ir, viu? Vamos orar? É ele para orar? Então vamos. Vamos orar, meus irmãos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento pedimos que o Senhor esteja acompanhando essas crianças até a lição que elas vão ouvir e até um lugar que a gente vai se colocar. Que as tuas palavras sejam verdadeiras para elas e que elas possam aprender mais do Senhor. Deus, que o Senhor possa estar acompanhando elas neste momento, que elas são ainda crianças e durante todo o crescimento delas. Esteja sempre com elas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãs e irmãos. Abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9. Livro de Atos, capítulo 9, do versículo 10 até o versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 10 a 19. Prega a palavra, insta, quer ser oportuno, quer não.
Atos, capítulo 9, 10 a 19. Você que está em casa e que nos acompanha pela internet, abra aí uma janela do seu micro e acompanhe conosco a leitura. Leamos. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Irmãs e irmãos, que o Senhor Deus nos abençoe e fale ao nosso coração nesta noite com a sua palavra. Amém. Ouçamos o coração.
Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu estás presente no culto que prestamos a Ti. Tu estás presente, ó Deus, nas nossas vidas, no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Também Te louvamos, Pai, por Tua palavra, que foi lida e está aberta diante do Teu povo. Pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, que as palavras dos nossos lábios, Senhor, venham ser palavras agradáveis em Tua presença, e que sirvam, Senhor, para orientação, edificação, exortação das nossas vidas nesta noite. Permita, Senhor, que seja assim. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, em todo o estado brasileiro já está presente um grupo muito forte que nós conhecemos por testemunhas de Jeová. E você pode falar, por exemplo, contra eles de uma tradução completamente tendenciosa das Escrituras. Você pode falar a respeito deles que eles não creem na Trindade, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você pode falar que eles não creem na divindade do Senhor Jesus Cristo, não creem em Jesus como Senhor e como Salvador de suas vidas. Você pode falar muita coisa com propriedade a respeito das testemunhas de Jeová. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, uma coisa, um aspecto nós temos que elogiar desta seita: o envolvimento dos seus membros, das pessoas que compõem ali as suas igrejas, com a disposição para divulgar aquilo que eles creem. Ainda hoje pela manhã, quando passava na rua Suriname, encontrei com um grupo de 30 pessoas, mais ou menos 30 pessoas, com a sua pastinha na mão, iam se desdobrando ali, dividindo em duas pessoas, para falar às casas daquele bairro ali no Fresarim. Aqui na Silos, em um dos supermercados da Silos, se você for fazer compra, você vai ver que numa das portas do supermercado há sempre ali 2 ou 3 senhoras com um stand ali de livros e revistas das testemunhas de Jeová. É invejável o envolvimento que eles têm com a divulgação de suas crenças e suas doutrinas. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você falou para alguém daquilo que você crê? Da sua fé em Jesus como Salvador de sua vida, como Senhor? Qual foi a última vez? Às vezes, minhas irmãs e meus irmãos, nós vamos entrando num turbilhão da vida religiosa e de repente nós não falamos mais do Senhor Jesus Cristo para as pessoas, não falamos mais do amor de Deus para as pessoas, não falamos mais do pecado, não falamos da necessidade de arrependimento, não falamos que Deus tem um plano para aquela pessoa, nós não evangelizamos mais. Mas esta é uma ordem clara que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos depois da sua ressurreição. Ele diz: olha, ide portanto, fazei discípulos de
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ou na outra versão de Marcos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Sabemos de cor, mas ao envolvimento com essa verdade no nosso dia a dia, nem sempre acontece. O tema da nossa igreja neste mês de junho é uma igreja envolvida com a evangelização. Uma igreja envolvida com a evangelização. O texto que nós lemos, irmãs e irmãos, é um texto em que Lucas vinha contando ali a conversão fantástica de um homem chamado Saulo, que saiu de Jerusalém para ir até a Síria e Damasco para prender, para açoitar, para perseguir cristãos. E durante a sua caminhada rumo a Damasco, a narrativa diz que o próprio Jesus aparece para ele ali, uma luz e uma voz que se ouviu: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. E a partir dali, Saulo entra em Damasco. E o texto que lemos é exatamente a narrativa mostrando a pessoa de Ananias, para orientá-lo agora pelo Espírito para ir até Saulo, para acolhê-lo na comunidade, para batizá-lo. Irmãs e irmãos, há aqui algumas verdades sobre a evangelização que eu queria passar para a igreja. Uma igreja envolvida com a evangelização. Uma igreja envolvida com a evangelização. Irmãs e irmãos, uma igreja envolvida com a evangelização deve entender que Deus pode usar até o cristão mais desconhecido na obra de anúncio do Evangelho, na obra de evangelizar os povos. Deus pode usar o mais desconhecido dos cristãos. Quem é Ananias? O que nós sabemos a respeito de Ananias? Nada. Apenas que ele é um discípulo que morava na cidade de Damasco e agora é chamado pelo Senhor para ir à rua direita falar com um tal de Saulo. Mas uma pessoa que quase nada sabe a respeito dele, apenas que ele é um discípulo e que tem um nome Ananias. Às vezes, minhas irmãs, meus irmãos, nós deixamos de falar de Jesus por medo, por vergonha e por não entender que Deus pode usar você, o mais simples dos cristãos, a pessoa mais desconhecida, na mão de Deus, quando se envolve com a evangelização, com o desejo de falar de Cristo, pode ser usado tremendamente pelo Senhor Deus. Às vezes Deus gosta de usar desconhecidos. O livro de Reis, no seu segundo livro, no capítulo 5, registra a história de um comandante também da Síria, que morava em Damasco, e que tinha para sua casa uma jovem de Israel, uma jovem, uma menina, completamente anônima, completamente desconhecida. E Naamã, apesar de ser comandante do exército do rei da Síria, tinha uma doença, a lepra. E Deus vai usar esta menina, antes de usar o grande profeta Eliseu, na cura de Naamã. Deus vai usar uma anônima para apontar o caminho. Ah, se o meu Senhor estivesse em Israel, o profeta o curaria. Usou Eliseu,
Mas antes de usar Eliseu, Deus usou uma menina anônima que apontou o caminho para Naamã. Então, irmãs e irmãos, uma igreja envolvida com a evangelização deve entender que Deus pode usar até o cristão mais desconhecido. Quem é Ananias na Bíblia? Um ilustre desconhecido, mas que Deus usou. Deus pode usar você. Deus quer usar você no seu trabalho, na sua casa, nos seus vizinhos. Pastor, eu não sei falar de Cristo, eu não tenho capacidade para falar. Deus pode usar você. Uma igreja envolvida com a evangelização deve entender que Deus pode usar até o cristão mais desconhecido. Em segundo lugar, irmãs e irmãos, uma igreja envolvida com a evangelização deve entender que não devemos jamais ter medo de obedecer à vontade de Deus. Não devemos jamais ter medo de obedecer à vontade de Deus. Quando o Senhor fala com Ananias: Ananias, eis-me aqui, Senhor, dispõe-te, vai à rua direita, à casa de Judas, e procura por Saulo de Tarso. Ele está orando. E Ananias recua. Eis-me aqui, Senhor, mas olha, eu tenho ouvido falar muito desse rapaz, desse Saulo. Aliás, ele veio para aqui com carta das autoridades para prender, para perseguir os nossos irmãos. Ananias ficou um pouco com medo, porque a fama de Saulo já tinha extrapolado ali os limites de Jerusalém e da Palestina. Mas, irmãs e irmãos, na obra, na tarefa da evangelização, nós temos que entender que nós não podemos ter medo de cumprir, de obedecer à vontade de Deus. O Senhor Jesus diz: ide, fazei discípulos, anunciai o Evangelho, pregai o Evangelho, pregai a boa notícia. É vontade do Senhor. Não tenhamos medo de falar de Cristo, não tenhamos vergonha de assumir nossa fé perante as pessoas do trabalho, da fábrica, do escritório, do banco, no colégio, em qualquer lugar. O Senhor quer que eu fale de Cristo, é vontade dele. Não tenha medo. Senhor, Ananias ficou um pouco com medo, receoso. Será que é isso mesmo que o Senhor quer? O Senhor tem certeza? Ananias vai porque ele é um vaso escolhido. Eu vou fazer deste homem um missionário dos gentios, do povo de Israel, e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Interessante isso, né? Deus chamando Saulo para sofrer. Para sofrer. Irmãs e irmãos, uma igreja envolvida com a evangelização deve entender que não devemos jamais ter medo de cumprir a vontade de Deus. Vai, Ananias, vai acolher Saulo. Não tenha medo de falar da sua fé. Não tenha vergonha de carregar uma Bíblia. Não tenha vergonha de falar que Deus ama as pessoas. Não tenha vergonha de falar que as pessoas são pecadoras. Não tenha vergonha de falar que nós precisamos de arrependimento e que Deus tem um plano para as nossas vidas. Não tenhamos vergonha disso, não temos medo disso, irmãs e irmãos, porque é vontade do Senhor. A obra da evangelização. Sobre a igreja pesa a responsabilidade de falar do Evangelho. O apóstolo Paulo entendeu isso e dizia: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Uma igreja envolvida com a obra
da evangelização deve entender que não devemos jamais ter medo de obedecer à vontade de Deus. Em terceiro lugar, irmãs e irmãos, uma igreja envolvida com a evangelização deve entender que a obra de Deus é sempre equilibrada. A obra de Deus é sempre equilibrada. A narrativa de Atos 9 registra algo fantástico, algo sobrenatural. O apóstolo Saulo está caminhando rumo a Damasco com o propósito de prender, de açoitar, de perseguir, de torturar pessoas. E de repente, ouve-se uma voz. Paulo ouve uma voz. Uma luz muito forte vai brilhar. E ele cai da sua montaria. Só ele ouve aquela mensagem: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, quem você está perseguindo. Algo tremendo. Mas agora, esse Deus tremendo que acabou de revelar para Saulo, de uma forma sobrenatural, tremenda, fantástica, vai agora falar com Ananias. Vai usar um ilustre desconhecido, um discípulo. Ananias, vai à rua direita, na casa de Judas, e vai falar com Saulo. Há um equilíbrio. Irmãs e irmãos, nosso Deus não é um Deus desequilibrado. Na obra da evangelização, eu tenho também que entender isso. A obra de Deus, ela acontece sempre dentro de um equilíbrio. Acabou de revelar-se de forma sobrenatural a Saulo, mas vai falar de uma forma tranquila ali para Ananias, para que ele vá conversar, vá acolher Saulo no seio da comunidade. Às vezes nós queremos que o Senhor Deus faça coisas tremendas, abra uma fenda no céu e comece a agir de forma sobrenatural. E eu preciso entender que Deus faz a sua obra de forma equilibrada. Quando eu entendo isso, minhas irmãs, meus irmãos, eu posso pender para os extremos que são perigosos. Aconteceu algo tremendo no caminho, mas em Damasco, na fala com Ananias, há um equilíbrio. Deus sempre faz a sua obra de forma equilibrada. No envolvimento com a evangelização, a igreja também deve entender isso, porque a obra de Deus é realizada dentro de um equilíbrio. Irmãs e irmãos, em quarto e último lugar, uma igreja envolvida com a evangelização deve entender que Deus pode usar até o cristão mais desconhecido. Deve entender que nós não devemos jamais ter medo de obedecer à vontade de Deus. Deve entender que a obra de Deus é sempre realizada com equilíbrio. E em quarto lugar, uma igreja envolvida com a evangelização deve entender que não devemos jamais subestimar o valor de uma pessoa levada a Cristo. Na obra, no envolvimento da evangelização da igreja, devo entender que eu não posso subestimar jamais o valor de uma pessoa levada a Cristo. Quem é Ananias? Você pode dizer somente assim, que é apenas um discípulo que morava em Damasco e batizou Paulo. Mas se eu perguntar, quem é Paulo de Tarso?
vocês vão ter que demorar um pouco mais na resposta. Irmãs e irmãos, nós não podemos, não devemos subestimar o valor de uma única pessoa que você consiga levar a Jesus Cristo. Você não sabe quem é Ananias, mas o mundo inteiro sabe quem foi São Paulo. O mundo inteiro sabe quem foi Paulo de Tarso. Você não sabe nada sobre Ananias, mas você sabe que Paulo foi usado tremendamente para expandir o Evangelho, para anunciar Jesus Cristo, para plantar igrejas aqui e acolá. Registra-se que no dia 21 de abril de 1855, um professor da escola dominical, Edward Kimball, levou um de seus alunos a Cristo. O nome desse aluno era Dwight L. Moody. Grande pregador, grande avivalista, grande evangelista, que levou milhares e milhares de pessoas a Jesus Cristo. Então, irmãs e irmãos, nós não podemos subestimar o valor de uma pessoa que eu consiga levar a Jesus Cristo. Você pode ser um cristão desconhecido, mas Deus pode usar você. Deus quer usar você no seu prédio, no seu condomínio, no seu escritório, com os seus funcionários, no seu consultório, na escola, na sua sala de aula. E você não pode subestimar o valor, a importância de uma pessoa que você consiga levar a Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, o nosso tema é só no mês de junho. Mas, irmãs e irmãos, o nosso envolvimento com a obra da evangelização deve extrapolar todos os meses, todos os dias, deve ser sempre. Nós não podemos admitir ficar um dia sequer sem falar de Jesus para as pessoas, sem falar daquilo que Ele fez por nós, do amor dele por nós. Não podemos. Devemos sim aprender com os testemunhos de Jeová. Há um envolvimento maior para divulgar aquilo que cremos, aquilo que somos e sabemos do amor de Deus. Em nome de Jesus, irmãs e irmãos, vamos cumprir a nossa missão. Vamos nos envolver com a obra da evangelização. Independente de uma campanha evangelística, independente de um tema de um mês do ano, sobre mim, sobre nós, sobre todos nós, pesa esta responsabilidade. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Sejamos, irmãs e irmãos, uma igreja movida com a obra da evangelização. E eu queria fazer um desafio aqui a você. A você, durante a semana, 7 dias, para você falar, pelo menos, para uma pessoa, falar: olha, Deus ama você, você é pecador, precisa se arrepender, Deus tem um plano para você. Se disponha, coloque nas mãos do Senhor. Tenho certeza que Ele vai usar você de forma poderosa. E você depois: pastor, aceitei o desafio. Falei não só para uma, mas 2, 3, e olha, aconteceu isso, assim, assim, assado. Deus pode usar você. Quem aceita o desafio aqui? Falar para uma pessoa só. Quem vai cobrar isso não é o pastor, não, hein? Vai cobrar isso é o próprio Deus. Então eu quero desafiar você. 7 dias,
Deus vai colocar no seu caminho uma pessoa que vai precisar ouvir você do amor de Deus. Nem eu, nem o Jato vamos cobrar isso. Deus vai cobrar. Falemos de Cristo cada vez mais. Nos envolvamos cada vez mais com a obra da evangelização. Amém, irmãos? Amém. Vamos colocar em pé e vamos entoar o hino 289, que é um hino que mostra exatamente o desafio que nós temos pela frente como igreja. Eis os milhões em trevas tão medonhas, já têm perdido sem o Salvador. 289. Oremos, irmãs e irmãos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade excelsa, presente no santuário, presente em nossas vidas, presente em nosso coração, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, dá-nos, ó Pai, a graça, dá-nos a ousadia, Senhor, do envolvimento com a obra de anúncio da boa notícia, do Evangelho, do amor do Senhor pela humanidade. Usa-nos, Pai querido, como instrumentos do Senhor, para falar ao coração das pessoas. Usa, Pai, a tua igreja, usa o teu povo, Senhor. Dá a cada irmão que levantou aqui a sua mão, Deus, a oportunidade, a coragem, a sabedoria, o amor para falar ao coração das pessoas. Ó Deus querido, esta é a nossa oração, rogando as bênçãos do Senhor para esta nova semana que estamos iniciando. Oramos, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. O Senhor esteja ao teu lado, como teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e abençoando.
O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés, firmando os teus passos. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te completamente de pessoas desleais. O Senhor esteja à tua frente, como luz que ilumina a tua caminhada. O Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com o seu amor. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito do Senhor sejam com todos nós e com todo o povo de Deus disperso na terra, hoje, aqui, agora e para sempre. Amém, Senhor.